Hoje quero continuar a nossa aulinha sobre drogas. Trouxe a nossa segunda droga para debate, né? O tabaco, extremamente popular, extremamente bem aceito. Eu poderia dizer que ainda muito bem aceito pela sociedade, né? Tem alguns que se revoltam porque é nojento, porque é não sei o quê, porque é não sei o que. É uma droga, né? É uma droga que deixa cheiro. Depende da forma de uso, inclusive, né? Porque tem algumas formas de uso que você não vai nem perceber. Mas, tema moderno, Fabiola. Na verdade, eu já fiz uma aula falando sobre álcool. Já está lá no YouTube, se você quiser dar uma olhada depois. E aí hoje vou falar um pouco sobre tabaco, né? E ainda vou falar sobre várias drogas. Pretendo abordar diversas drogas para que a gente tenha visão do que está acontecendo ali, né, no sistema, do que acontece no corpo. E aí pretendo trazer algumas outras drogas, como por exemplo a S, né, muito comum. Ou podemos falar sobre os hipnóticos, né, os ansiolíticos aí que estão vendendo mais do que bala na hora do recreio. Né? Então a gente tem bastante coisa para falar aí. Então bora lá. Então, só uma percepção assim, né? E aí temos algumas possibilidades, como eu comentei, do uso, né, do tabaco, do uso do fumo. O mais comum que a gente conhece é o próprio fumar, né? O ato de fumar, da combustão da erva por inalação da fumaça que essa erva produz quando queimada. Então, a nicotiniana tabaco, inclusive, essa florzinha bonitinha que eu deixei aqui para vocês é da própria. Né? Como disse, gosto de flores. Trouxe uma florzinha para vocês verem como é simpática a flor do tabaco. E aí, outra forma, por exemplo, do uso, né, do tabaco é o rapé, por inalação do pó da folha. Né? Cada um desses tipos vai ter uma forma de preparo, então alguns são acrescentados substâncias, outros não. Outros ele é torrado, outros ele não é torrado, outros ele deixa para curtir e soltar aquela resina que tem a planta, outros só é seco mesmo. Então, tem diversas formas. E aí, o mais comum, como disse, é a parte do fumar. E aí a gente vai ter cigarros, charutos e cachimbos, que são as principais formas de se fumar o tabaco. Né? E aí quando se fuma, quando se traga, né? Quando se põe para dentro essa fumaça, para dentro do pulmão, essa absorção da principal substância, que é a nicotina, ela acontece no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, e também na mucosa bucal. Então, não só pelo tragar, as pessoas que fumam por graça, né, põe na boca e solta, também estão absorvendo nicotina pela mucosa bucal. E aí, quando se fala do fumar, existe uma diferença existe uma diferença entre o cigarro e o charuto e o cachimbo. Né? O cigarro, normalmente a fumaça é inalada, jogada para dentro do corpo, enquanto que o charuto e o cachimbo, por ele ser mais forte, essa fumaça não é jogada para dentro, ou não é na mesma concentração que é no cigarro. E aí só uma curiosidade para vocês, muitos anos atrás, eu conheci alguns índios, né, por conta de uma amiga que trabalhava muito com essa parte de ambientar os índios na cidade. E quando eles fumam, eles não aspiram a fumaça para o pulmão.
eles engolem a fumaça para o estômago. E aí eu comentei, falei, nossa, é diferente a forma como vocês fumam e tudo mais, e papapá. Inclusive, eles não fumam pela boca, tá? Eles fumam pelo nariz, que é outra curiosidade também. E aí eles falavam assim, é pelo seguinte, quando você coloca a fumaça no pulmão, a gente não tem como limpar. Porém, quando eu jogo ela para o estômago, depois de um tempo, eu vou fazer um chá para que essa porcaria do estômago seja eliminada. Então, vocês veem que existe uma forma correta, não é por vício, né? Inclusive o tabaco, todas as drogas mais clássicas, vamos dizer assim, elas vêm por parte do uso em rituais. Então, elas são drogas ritualísticas, são substâncias ritualísticas. Não era para uso comum, não era para dia a dia, né? Como é feito, como foi feito depois, né, que se espalhou, virou uma indústria e tudo mais. Então, antes ele tinha um motivo específico do uso dessa substância. E aí só essa curiosidade da forma como eles fumam, ou fumavam, né? Não sei mais como é que funciona isso. Num geral, a gente pode falar que o tabaco, o cigarro, ele é um estimulante do sistema nervoso central, então ele dá excitação para a pessoa, né? E aí entra a questão de pessoas que dizem, né, da relação de ficar mais alerta, de ficar acordado, de perder o apetite, de estimular o intestino, porque ele é um estimulante, tá? Aí entra uma curiosidade, que é essa questão que fala, mas por que se ele é um estimulante, por que quando eu fumo eu sinto relaxado? Porque ele inibe o tônus muscular, ele inibe a contração muscular. Apesar dele ser um excitador do sistema nervoso, ele relaxa a tensão muscular, tá? Só que aí, segundo uma professora de fisiologia, não, de farmacologia, ela falava que a sensação de alívio, a sensação de relaxamento do tabaco, ela é ela falava assim, é como se fosse uma mentira, porque você está levando o corpo num nível de excitação tamanho que aí ele despenca. Então você está forçando ele a relaxar, não é que ele relaxa, na verdade ele contrai, mas de tamanha contração, depois ele relaxa. Então quem trabalha com massagem, e aí isso é uma dica, né, para quem não trabalha, às vezes dores que a gente tem por conta da rigidez muscular, uma forma de diminuir essa rigidez muscular é ir lá pressionar esse local que está dolorido e manter. Do nada, isso daí vai dar um pico de dor, vai sustentar e de repente ele dissolve, ele desaparece. Por quê? Porque a gente está levando. Lembra da transformação do yin no yang e do yang no yin? Quando eu chego no ápice de um, ele se transforma no outro. Então, quando eu chego no ápice da contração muscular, da tensão muscular, ele se transforma em relaxação, em relaxamento. Curioso isso, né? E aí, olha que interessante essa questão. O fumo, o fumar, ele normalmente gera um certo tremor na pessoa por causa dessa excitação, tá? Mas, dependendo da dosagem, ele pode levar essas pessoas a ter episódios de convulsão. Então, olha o quão agressivo pode ser o tabaco. Eu não lembro agora qual é o nome do filme. Depois eu vou fuçar e vou colocar aí para vocês, vou mandar para vocês, que eles fazem uma crítica a essa parte da indústria de tabaco, principalmente. Aí colocam a indústria de armas junto, a indústria de alimentos, né? Os McDonald's e Bob's e burgers e coisas afim, né? Os junk food, né, que eles chamam. E aí numa cena desse cara que é o propagador, assim, né? Ele é um incentivador, ele faz lobby da indústria de tabaco, raptam esse cara e colocam um monte daqueles adesivos de nicotina nele. Porque por um acaso esse cara não é fumante, né? E aí chegam, colocam uma dose até o ponto que ele
entra numa certa overdose. E aí o cara fica internado e tal, tudo mais. Então, gente, tabaco, nicotina também é perigosíssimo, né? Não é só um hábito, né? Não é, não, é porque... Não, isso é perigoso, pode chegar a dar convulsão dependendo do caso. Aí é a mesma coisa que a própria cafeína, por exemplo. Então é complicado. E aí, ó, estimulante do sistema nervoso central, num geral, coloquei aí já, né, só para voltar essa parte dos tremores e convulsões, mas ele também pode causar vômito, problema respiratório, vasoconstrição, que vai gerar um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, redução do tônus muscular, e não só imediato, tá? Porque é muito comum o fumante citar e comentar sobre esgotamento, sobre cansaço, se cansa muito facilmente, né? Por quê? Porque a droga inibe essa contração. Ela atrapalha nessa contração muscular e a gente acaba perdendo esse tônus muscular. E aí também redução da contração do estômago. Então ele vai inibir um pouco o apetite porque ele tira a função do estômago. E essas duas informações eu trouxe um pouco da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e um pouco da FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Então, algumas coisas, né, tanto esse quanto o slide anterior, algumas informações só para a gente ver as possibilidades, mas aí a gente pode ir muito mais além, né? Mas, quando a gente fala do fumar, tá? Vamos falar do hábito de fumar, não da inalação, não do mascar o tabaco, tá? Vamos falar do fumar, que é o mais comum, é o mais habitual, tá? O que vai trazer? Calor, né? A gente está queimando ali alguma coisa e mandando para dentro. Então, essa fumaça, ela é muito quente. E aí, trazer uma ressalva agora, que é em uma parte é um benefício, em outra parte é um malefício, que é o tal desses narguilé, arguilé, as garrafas de fumar. Eu ia falar as garrafas de fumar maconha, mas não posso falar isso, né? Então, as garrafas de fumar, que é muito comum, por exemplo, no Oriente Médio, né? Então, eles colocam aquela garrafa, um líquido, normalmente um chá, para que a fumaça passe pela água, pelo chá, pelo suco, pelo que for, resfrie. E aí essa fumaça é inalada sem o calor. Então, qual é a parte boa? Não existe o calor da fumaça. Qual é a parte ruim? Por não haver calor da fumaça, usa-se puxar muito mais fumaça para dentro do que com o cigarro. Então, existe uma parte benéfica, existe uma parte maléfica nesse novo hábito que está espalhando cada vez mais por aí, né? Inclusive, a questão do cigarro eletrônico também tem essa relação de não haver calor na fumaça. Então, a quantidade de fumaça que se inala é muito maior. Além disso, nós vamos ter a química envolvida ali na fumaça, né? A química da combustão, além da química da própria erva. O vício psicológico e, em alguns casos, o vício fisiológico. Então, eu quero trazer esses 4 pontos para trazer uma informação para debater um pouco com vocês. Tá? E aí, qualquer coisa, gente, perguntem, comentem, tá? Falem comigo aí, para eu poder ir trazendo algumas coisas que talvez para vocês sejam mais interessantes do que o que eu tenho para apresentar. Então, vamos lá. Quando eu penso em calor da fumaça, 3 primeiras coisas me chamam a atenção, né? A boca, que é quem vai trazer esse calor, quem vai trazer essa fumaça quente. A garganta, e aí o final disso que vai ser o pulmão. Certo? Então, a gente está colocando calor na boca,
colocando calor na garganta, colocando calor no pulmão. O pulmão, ele acaba tendo uma grande relação com a garganta, só que ele não tem tanta relação com a boca. Ele vai ter mais relação com o nariz. Mas, por sua vez, esses dois se comunicam, né? Eles têm uma via ali para comunicação. Então, de uma forma, vamos falar assim, em conjunto com esse calor da fumaça na boca, o calor também vai para o nariz. A boca já, a gente acaba tendo uma relação maior com o baço do que com o pulmão, certo? A parte da mucosa, né, que é uma, vamos falar assim, um músculo ali, né, a bochecha. Então, a língua. Então, a gente tem ali um calor também sendo incidido no tecido do baço. Né? Então, a gente tem um problema que vai atacar diretamente o pulmão e também vai atacar indiretamente ou de uma forma menos agressiva o baço. Por quê? Não agride o baço diretamente, mas agride o tecido correspondente ao baço. Aí, o que acontece? Se é calor, esse cara vai atacar principalmente nos líquidos. E aí, o que é muito comum acontecer com o fumante? Catarro mais espesso, secura no nariz, secura na boca, pigarro, sensação de queimação na garganta, sensação de queimação e de ardência na boca. Então, isso tudo vai mostrar que a gente está colocando muito calor ali no corpo. E aí, dependendo da frequência com que essa pessoa fuma, os líquidos vão ser mais ou menos gastos. E aí, quando a gente fala de líquidos, eu tenho uma grande relação com o baço, uma grande relação com o pulmão, mas também temos uma relação com o rim. Então, de uma forma abrangente, só o problema do calor da fumaça, gente. Só o calor da fumaça já começa a me trazer problemas a nível de rim, de baço e de pulmão. Principalmente a questão dos líquidos, a questão do refrescar, do umedecer. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês em relação ao ato, ao hábito de fumar. Tá? Se é um ato esporádico, gente, isso não vai trazer um problema. Tá? Ah, é prejudicial? De qualquer forma, da mesma forma que viver é prejudicial. Né? Então, como diria o Leandro Carnal, se você não quer morrer de câncer, coma torresmo todo dia. Come bacon todo dia. Provavelmente você não vai ter tempo de desenvolver tanta idade a ponto de desenvolver câncer. Tá? Por quê? Outra coisa vai te matar primeiro. Agora, esporadicamente, não vai fazer mal. Não é isso que vai levar uma pessoa a desenvolver um problema. Né? Não é uma cerveja que a pessoa toma no final de semana, não é um churrasco que a pessoa come uma vez por mês, uma pizza, um lanche, não é isso que vai matar a pessoa, não é isso que vai destruir a fisiologia da pessoa, é o hábito. Tá? Então, simplesmente a droga, seja ela qual for, eu, pelo menos, não vejo ela como um problema. Afinal, na farmácia, a diferença entre droga e veneno, ou seja, remédio e veneno, é a dose, não é a substância. Tem substâncias que um pouquinho a mais mata rapidinho. Inclusive, tem muita medicação por aí que não é usada por isso. A dose de eficiência, a dose que é eficaz, também é próxima da dose tóxica. Ou seja, não presta nem para um nem para outro. Né? Então, primeira visão quanto à questão do fumo, do hábito de fumar, é o calor que você coloca para dentro do corpo. Segundo pensamento aí, a química da fumaça. Então, um pouquinho mais
um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais direcionado, vamos dizer assim, a química da fumaça ela vai ter mais ação fisiológica do que o calor, né? Uma coisa física tem menos atividade química, bioquímica, fisiológica do que a parte química da substância, ok? Então, quando a gente fala da química da fumaça, a gente pode ir aí um pouco além, mas eu trouxe principalmente o que, na minha visão, acaba sendo mais afetado por essa química, que é o quê? Voltamos primeiro de tudo, pulmão. Tá? Porque o pulmão vai receber, ele é a entrada desse negócio. Então, ele vai receber o baque principal. De imediato, o que eu posso lembrar? Pulmão está relacionado com o intestino grosso. Então, ele vai transformar, ele vai transferir parte dessa química, parte dessa influência para o intestino grosso. E aí entra uma curiosidade que vocês podem perguntar para quem é fumante. Habitualmente, essa pessoa, a partir do primeiro cigarro do dia, sente o estímulo de defecar. Sente o estímulo de função do intestino grosso. Inclusive, é uma queixa de pessoas que deixam de fumar, que param de fumar, a alteração no funcionamento da excreção das fezes. Porque fala, o intestino trava. Não, não é que o intestino trava. É que você acomodou esse intestino a alguém falar para ele funcionar. Então, enquanto não vier vamos falar assim, esse estímulo, ele não quer funcionar. E aí, volto a dizer, acontece a mesma coisa com a cafeína. É o mesmo tipo de estímulo. Então, ele acaba entrando nessa parte da química de fazer estimular a função do intestino grosso. Então, quando eu começo a empurrar esse ti do intestino grosso para ele funcionar, a hora que falta quem empurra, ele falha, ele para. Então, o que acontece? Se ele está consumindo o pulmão, ele está consumindo o ti do pulmão, ele vai parar, vamos falar assim, de empurrar o intestino grosso, ele vai parar de exercer a função do intestino grosso. Por quê? Ele vai suprimir o ti. E aí, por suprimir essa formação de ti no corpo, vocês concordam comigo que não é só o pulmão que vai ser lesado? Porque é o pulmão que absorve o ti puro do ar. Se o ti que esse pulmão está absorvendo não é puro, ele é contaminado, o ti também vai estar contaminado. O ti no corpo também não vai estar puro. E aí chega a essa alteração que ele vai trazer da relação também do pulmão com o baço. Por quê? Eu acabo tendo uma conexão ali, né? O canal deles é o mesmo, eles estão na mesma faixa ali do corpo, por assim dizer. Ambos são o tie-in do corpo. Então, eles acabam concordando algumas coisas. E aí, gente, se o ti do pulmão não é forte o suficiente, ele primeiro vai descer pouco para o rim, o ti que vai descer para o rim para fomentar ali o fogo ministro não é o ideal. E aí o fogo ministro começa a se deturpar, vamos dizer assim, né? O yang original começa a ter um problema, e aí o yang sobe tanto para o baço quanto para o estômago, também são difíceis, também são, vamos falar assim, marcados, também estão sujos. Então não vai ter a mesma função, não vai ter o mesmo funcionamento. Então, essa química, ela acaba por envolver boa parte da fisiologia do corpo por atacar o pulmão. E aí, por que eu coloco o fígado nesse balaio também? O pulmão é quem adquire o ti. O pulmão é quem
distribui, o pulmão é quem dispersa o Qi. Mas quem libera esse Qi? O Qi do fígado. E aí, se o Qi do pulmão não é bom, se o Yang do rim está fraco, se a formação do baço estômago não está boa, qual vai ser a qualidade do que tem lá no fígado? Praticamente nenhuma. E aí, o que começa a ter? Espasmos musculares, dolorimento articular, o cansaço da musculatura que eu comentei tem uma relação com o baço? Tem. Mas quem contrai o músculo é o baço? Não, né? O tônus muscular, a contração muscular, vem do tendão, vem do fígado. Então, o fígado também começa a ser lesado. Né? Eu começo a ter uma ação a nível sistêmico, por mais que esteja atacando diretamente o pulmão. Certo? Beleza. Quando a gente fala do vício psicológico, a gente falou de vício, lembrem do coração. Primeira coisa aí, coração é o cara. Tá? Além do coração, eu trabalharia e diria para vocês também o rim. Por quê? Porque a vontade do espírito está no rim. Então, quando a gente fala de vício, gente, é algo que está muito ligado à falta, à ausência de força de vontade. A pessoa não consegue, não é que ela é fraca. Ela não consegue ter a força de vontade suficiente para parar um hábito. E aí esse hábito, gente, não é só com droga. É com um monte de coisa. É com falar mal da vida dos outros, é com comer porcaria, é com dormir demais, é com trabalhar demais, é com jogo, é com um monte de coisa. Tá? O vício, ele não é simplesmente relacionado a uma substância. Nesse caso, eu tenho uma substância que se insere. Eu tenho mais do que uma substância, a gente tem um hábito. É um hábito que está viciando a pessoa. E aí, perguntem e discutam com pessoas que são fumantes ou foram fumantes, e quando tentam, a maior queixa é o tempo que eu tinha para fumar. Ou seja, o hábito do fumo não era o fumar em si, mas era o hábito. Era aquele momento que eu parava para fumar. Era um relaxamento, era algo que me motivava a relaxar. E aí, enquanto não existe algo, e isso é um fato, gente, enquanto não existe algo para substituir esse vício, eu vou continuar buscando ele. Porque ele está no meu hábito, ele está no meu cotidiano. E aí, para a gente transformar esses hábitos, eu preciso transformar a visão, eu preciso transformar o espírito da pessoa. Então, trabalhar nessa parte, nessa visão de coração e fígado, porque o coração expressa o espírito, ele expressa o emocional. Mas quem controla esse ritmo da expressão, esse ritmo do mover das substâncias é o fígado. Então, se eu preciso que elas se movam de uma maneira menos interrompida, eu preciso ver se o fígado também não está bloqueado. Né? Lembrem que o fígado ele é um general, ele tem voz de comando, ele faz planos. Né? A vesícula determina que o plano é bom, o rim dá força de vontade para concretizar. Né? E a gente tem toda essa associação dos aspectos mentais, cada um relacionado a um órgão específico, cada um com um direcionamento, cada um com uma especificidade. Mas quando a gente fala de vício, principalmente nessa parte da mente,
a gente tem uma relação muito, muito, muito grande com o coração. E aí, uma percepção que tenho é que todo o vício, principalmente por substâncias, seja droga, seja alimento, seja doce, seja o que for, tá? Mas uma substância em específico, eu estou tentando colocar algo dentro de mim que eu acho que falta. Então eu busco fora. Eu preciso algo de fora para colocar dentro de mim. Então, precisa obrigatoriamente pensar nesse nível da mente, nesse nível do espírito, para que a pessoa encontre a si mesma, né, e possa se expressar de maneira a buscar a realidade. Nem sempre é o prazer, tá? Sirlei, tem uma fala, se eu não me engano, é de Sócrates, que é quando ele vai tomar a cicuta, que ele é tirado, né, a algema dos pés dele, e aí a hora que solta aquilo, que provavelmente estava apertado, ele faz uma consideração sobre o prazer. Ele fala assim, nossa, que tamanho de prazer eu estou sentindo por ter essa dor retirada. Então, o que a gente chama de prazer, na verdade, é tampar. Na verdade, não, né? Uma das visões que para mim faz muito sentido é que o prazer é algo que está tampando uma dor. Ele está substituindo uma dor, substituindo uma falta, substituindo algo que me machuca. E aí eu tenho a sensação de prazer, tá? Então, é quando eu completo algo que está faltando, quando eu tiro algo que está me atormentando ou coloco algo que está faltando. Aí eu tenho a sensação de prazer. Tá? Na verdade, eu não diria nenhuma busca pelo prazer. É uma busca por algo que vá satisfazer. Nem sempre é o prazer. Tá? Então, nessa parte do vício psicológico, tem muito essa associação com o coração, tá, gente? Mas não esqueçam dessa parte do planejamento, de poder ver ideias, ter caminhos a traçar, planos a fazer, a planejar, tem muita relação com o fígado. Então, é necessário que a gente associe esses dois caras por conta dessa parte do vício, tá? E aí, o outro vício, que é o vício fisiológico. E aí, volto a repetir aquilo que falei na parte da química. Por quê? Se eu coloco uma química para fazer o funcionamento do corpo, o corpo começa a viciar que essa química vai estar presente para acontecer tal ação. Então, por exemplo, por que que a medicação, principalmente nos casos de hormônios, não é interessante para pessoas que não têm problemas nas glândulas que geram o hormônio, né? Ou até a parte das endorfinas, das serotoninas, porque o corpo se habitua a ter esse estímulo de graça. Então ele não tem que fabricar. O nosso corpo também luta pela lei do menor esforço. Ele também não quer trabalhar. Se tem alguém que trabalha por ele, ele para de trabalhar. Então, pega uma pessoa, por exemplo, que fica muito tempo acamado e não se movimenta, não faz fisioterapia, por exemplo, a musculatura toda começa a definhar. Por quê? Não está usando. Se não está usando, eu vou cancelar isso daqui. Eu não preciso mais direcionar nada para lá. O corpo começa a se habituar também com isso. Tá? Então, conforme eu vou tendo essa substância para fazer com que algo aconteça, o corpo também começa a se adaptar a isso. E isso gera um vício fisiológico. Ou seja, o corpo se habitua que a substância venha desencadear a ação. E aí ela fica esperando. Então, quando a gente pensa nessa questão do fumo, do tabaco, do vício, do hábito de fumar, a gente tem também essa relação, às vezes, de função. Ah, ó, só quando eu fumo eu vou no banheiro diariamente. Então eu não vou parar. Ah, não, ó, se eu paro de fumar eu engordo.
Se eu paro de fumar, eu tenho muita fome. Então, isso também tem uma relação com o vício, tá? E aí você vê como ele foge do prazer, ele às vezes é um vício fisiológico. Aí eu fumo porque eu fico acordado. Não é a questão, por exemplo, dos caminhoneiros com rebite, com cocaína, com crack. Fica ligado, fica esperto, né? Então, às vezes a droga não vem por uma necessidade de sentir um prazer, de sentir um alívio. Às vezes ela vem por um alívio fisiológico, por uma necessidade fisiológica. E aí, entender que isso também está relacionado com o hábito é uma ideia interessante para a gente pensar a forma de tratamento. Ou seja, quando eu vou tratar uma pessoa que faz uso dessa substância, eu tenho que lembrar todo o que ela desencadeia para saber quais são os efeitos que estão acontecendo ali. Tá? E aí, gente, como comentei, uma vez que eu mexo com uma fisiologia, isso é a minha visão, tá? Eu estou mexendo com todas as fisiologias. Porém, no caso do hábito de fumar, do tabaco, o maior problema que eu vejo quando eu falo de fisiologia é a relação do Ti impuro que desce para o rim. Se vocês lembrarem o processo de respiração, o pulmão capta o ar, mas esse ar vai descender para o rim, para fomentar, para dar força ao Min-Men, né? Para continuar dando assoprando ali o fogo ministro para que ele mantenha aceso, certo? Como eu estou incapacitando o Ti no pulmão de ser pleno, eu também vou reduzir a qualidade do Ti que brota do rim. Então, é por isso que a pessoa começa a ter, por exemplo, exaustão muscular, cansaço, fadiga. Porque o yang do rim já não é mais tão apto a fazer com que o baço possa processar o nutritivo. A junção do Ti torácico, do coração e do pulmão, também já não está tão boa por conta desse Ti do pulmão. Então, o espalhamento das substâncias também já não é tão legal. Se o Ti do pulmão está sendo afetado, o Ti defensivo também está sendo afetado. Se o Ti do pulmão está sendo afetado, a transpiração, o controle dos poros para a transpiração também está sendo afetado. Tá? Então, a partir do pulmão, que está sendo o mais lesado, isso desencadeia uma cascata de eventos, né? Uma sequência de fatores que vão por degradar toda a fisiologia do corpo. Então, de um modo geral, a gente acaba vendo, né? Eu acabo percebendo que seja a droga qual for, tá? A principal lesão que ele vai gerar é a nível de essência, é a nível de yin e yang do rim. Por quê? Porque ele começa por comer pelas beiradas, mas com o tempo ele vai aprofundando até degradar a essência. E aí a pessoa começa a ter os problemas os mais variados, né? Em fígado, em rim, não só em órgãos e vísceras, mas também em tecidos, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu não lembro se eu comentei na aula lá sobre o álcool, o inchaço que causa, a inflamação que causa o álcool, por conta do calor que ele gera, né? Então, se vocês pegarem uma pessoa que bebe, por exemplo, diariamente, ou tem o hábito de beber todo final de semana, bebe bastante, elimina esse álcool por um ano da pessoa e tira outra falta. Vocês vão ver que o edema desaparece. Desaparece esse interstício cheio de líquidos para diminuir essa inflamação. Né? E com o tabaco não é diferente. Tá? A gente acaba gerando muita inflamação por conta do calor.
e esse calor principalmente a nível de aquecedor superior, tá? Então tem muita gente que por conta do tabaco, por conta do fumar, acaba tendo ressecamento de pele, principalmente na face, principalmente na testa. Por quê? Porque está lesando o aquecedor superior, está pegando coração e pulmão. Tá? Então eu vejo dentro do tabaco, dentro do hábito de fumar, esses são os principais pontos a gente prestar atenção em um tratamento ou quando a pessoa tem esse hábito, tá? Que esse hábito lesa a partir do pulmão, lesa os outros tecidos. Então, até que ponto isso já está lesado? É o que para a gente seria o mais interessante a pensar em um tratamento com pessoas que usam tabaco, que fumam principalmente. Tá? No caso da inalação, do rapé e do mascar o fumo, ele já é um tanto diferente. Tá? A gente não vai ter um problema a nível de pulmão, a gente acaba tendo um problema mais na parte do mascar a nível de estômago e baço, enquanto que o inalar também pega mais pulmão. Tá? Então, a gente tem algumas variações, mas, no geral, ele vai, de qualquer forma, atrapalhar o DIN adquirido. Então, essa formação de essência não ficará das melhores. Ela vai ser lesada. Beleza? E aí, deixei aqui para vocês alguns pontos que eu acho interessantes para pensar no tratamento de pessoas que são fumantes, principalmente aquelas que buscam e procuram e querem deixar o hábito. Tá? Então, alguns desses pontos, por exemplo, TA8, IG20, VG20 e VB12, VB13, vão trazer, VG24, vão trazer mais essa atuação a nível mental, a nível sensorial, tá? E aí mudando talvez a sensação que a pessoa tem com o hábito de fumar, ela pode conseguir virar isso daí. Aquele negócio, se era simplesmente pelo prazer, que nem a Serlei comentou, pode ser que não se torne mais prazeroso. Se não é mais prazeroso, eu vou deixar de fazer. Ou, pelo menos, é um estímulo para que eu queira deixar de fazer. O estômago 40, não tenho nem o que comentar sobre isso para vocês, né? Que ele vai mexer nessa parte de dissolver esse fleuma que está muito ligado ao vício, tá? E aí, por estar afetando o pulmão ali, pulmão 9 para refrescar o pulmão, pulmão 10 para eliminar o calor do pulmão, baço 9, baço 6 para nutrir esses líquidos, né, do corpo, e aí C7 para dar uma acalmada no Shen também. Então, são mais alguns pontos, só como ideias mesmo, para que vocês possam refletir sobre como auxiliar esse paciente que tem esse hábito, tá? E aí, gente, perguntas, dúvidas, comentários? O que eu tinha preparado para apresentar para vocês e que queria fazer foco era trazer essa visão um pouco mais ampla do que somente pulmão. Ah, vai afetar o pulmão? Vai, mas também vai afetar outros sistemas. Na aurículo, Renato, você vai ter alguns pontos mais relacionados a vício, a controle de vícios na parte do trago. Ah, então isso é do trago. Então isso é bastante interessante, tá? Isso. A aurículo, gente, para trabalhar essa parte de aspecto mental, de cérebro, é muito interessante. É muito legal. Porque eu vou ter tanto o trago quanto o antitrago de estruturas cerebrais. E aí, no antitrago especificamente, a gente tem 3 pontos muito interessantes, que é a fome, sede e vício. Então,
Quando a gente fala de fome e sede, não é simplesmente de alimento e de bebida. É esse impulso de trazer para dentro. Então, se eu relaciono fome, sede e vício, eu estou acalmando um pouco essa necessidade de colocar para dentro. E aí o cigarro, às vezes, acaba sendo substituto de uma refeição, de um lanche, de um algo. Então, não é só de comer e beber. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Tá? É uma possibilidade de que o comer e beber é para saciar uma vontade. Então, às vezes, a pessoa, ao invés de comer ou beber, ela coloca o alimento. Perdão, ao invés de colocar o alimento, ela coloca o cigarro, mas com o mesmo intuito de trazer para dentro. Entendeu? Isso sacia mais do que prazer, uma vontade, um desejo, uma necessidade, às vezes. Ó, pega uma pessoa que come e fala que come por ansiedade. Ela está tentando saciar um prazer? Ter um prazer com o alimento? Não é prazer, é sanar uma necessidade às vezes, tá? E aí, exatamente, Leonardo, ponto de ansiedade, né? Os pontos aqui de neurastenia, pontos de calma, para trazer mais calma, então mexer parte de cérebro, hipocampo, que trabalha com as memórias, muito interessante. Tá? Se a pessoa tem um vício fisiológico, lembrar da parte do sistema nervoso autônomo, endócrino, metabolismo. Tá? Então, a aurículo, ela tem uma gama de pontos muito interessantes para tratar os vícios, muito interessantes mesmo, tá? Principalmente na região de trago. Alguns desses pontos para alcoolismo, para outros vícios, também vão funcionar. Então, principalmente, Sirlei, esses pontos a nível mental. Tá? Então, por exemplo, C7, E40, VG24, VB12, VB13, VG20. E aí, dependendo do tipo de vício, você pode inserir mais coisas. Então, se às vezes, por exemplo, o vício é pelo cigarro, pela comida, por algo que tenha cheiro, trabalhar o intestino grosso e o pulmão é interessante. Para algo que é simplesmente por sabor, trabalhar a relação do baço é interessante. Aí, baço 3 poderia ser legal. Então, lembra de qual é a fisiologia que vai estar sendo afetada pelo vício, tá? Para saber quais os pontos seriam mais interessantes. Tá? Mas, de um modo geral, para vício, eu diria estômago 40, C7 e esses 4 ali de baixo. Acalmar calor do coração, trabalhar a nível mental, né? Por isso VB12 e VB13. Então, gente, só uma dica, VB12 e VB13. Tá? Ou dá para usar VB14, eu prefiro o VB13, tá? Os dois vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas você trabalha um à frente e um atrás, e um ao centro do cérebro. Tá? Então, essa ideia de fechar o estímulo na região do mar da medula. Aí lembrar que eu estou trabalhando com medula, estou trabalhando com vontade, eu preciso trabalhar o aspecto mental do rim. Então, trabalhar, por exemplo, bexiga 52 é algo bastante interessante, que vai trabalhar um pouco esse aspecto mental do fígado, do rim, perdão. Tá? Dá para associar ali bexiga 23 também, né? Associar tanto o tratamento do rim como do aspecto mental. E aí lembrar que toda a parte mental tem uma relação com o coração. Aí só um comentário aqui do que o Leonardo fala, né? As pessoas que apliquei relataram que primeira semana não conseguiam fumar todo o cigarro de uma vez.
na segunda semana em diante sentiam enjoo. Então, tem essa relação, sim, tá? De alterar o movimento, mas o que eu deixo para vocês de brinde, por exemplo, eu não trabalho vício. Ah, trabalha para parar de fumar? Não. Por quê? A não ser que a pessoa chegue para mim e fale, ó, eu já tô tentando parar de fumar, só que eu vacilo, eu aconteço, mas eu já não compro mais cigarro, eu já não tenho mais em casa, aí eu ajudo. Por quê? Trabalhar vício, gente, depende da pessoa querer. Você pode fazer com que o gosto fique horrível, com que ela tenha enjoo, com que ela fica tossindo meia hora. Se ela não quiser parar, ela não vai parar. Tá? Então, eu não trabalho vício. Ah, faz para parar de fumar? Depende. Você está disposto a pegar seu maço e jogar no lixo agora? Eu faço. Se não, não. Não vou gastar meu tempo, nem o meu tempo, nem o seu fazendo isso. Então, gente, se é tudo, por hoje é tudo.